A graça e a paz. Amém? Vou dizer de novo. A graça e a paz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que muitos flamenguistas aí foram ao Maracanã hoje, né? Por isso que nós estamos no número menor, né? Irmãos, que Deus abençoe. Que Deus fale conosco essa noite. Estou muito feliz de estar aqui essa noite, mas não só porque amanhã é feriado, certo? Porque hoje é um dia que o Senhor fez, e fez para que a sua igreja, a sua comunidade estivesse junta e o adorasse juntos, que Deus ama esse momento, no qual nós nos inclinamos num só espírito e temos a liberdade de adorar ao Pai. Amém? Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Quando encontrarem, digam assim, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 ao 8. Obrigado. Esse texto é um texto muito conhecido. É um diálogo que eu gosto de chamar esse diálogo de o diálogo entre gigantes, né? Um gigante ultraterreno, que é Jesus, e Nicodemos, um homem da lei, um homem cheio da ciência, do conhecimento, de toda a religiosidade judaica. E assim diz a palavra de Deus no versículo 1 de João 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és o mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo? O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Quero orar com você novamente. Pai, nesta hora, Pai, da tua igreja, como diz o livro de Salmos, inclina, Pai, o seu coração para ouvir a tua voz e ouvir as coisas do teu coração. Então, nessa hora, Pai, eu te peço, na autoridade que há no nome de Jesus, que todo homem se cale e que somente o teu Espírito, Pai, que é santo e que é poderoso, nos ministre nessa noite. Que todo outro pensamento ou força contrária seja anulado no nome de Jesus. Fala, Pai, conosco, nos ensina, ministra para as nossas almas, faz com que cada alma, Pai, aqui possa encontrar o elo que é mais poderoso sobre a terra, que é o elo do Espírito Santo e o homem. E que nesta noite, Pai, o teu nome seja glorificado, que
pessoas sejam curadas, que pessoas sejam salvas, pessoas sejam transformadas para a glória do Teu nome, Pai. Porque Tu és um Deus bom, um Deus fiel, o Criador dos céus e da terra. E a terra anseia pela manifestação dos filhos da Tua glória. Ó Pai, no nome de Jesus, neste ajuntamento, vem Te fazer presente, Pai, no nosso meio, nos curando, nos honrando com a Tua presença, para que possamos, Pai, sermos filhos ressurretos no Senhor, filhos restaurados, que verdadeiramente experimente uma vida com Deus sobre essa geração. É isso que eu Te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Como havia falado, Nicodemos era um fariseu muito conhecido da época. Nicodemos, para a gente poder ter uma referência, hoje seria comparado a um dos melhores professores de teologia do Brasil. Um cara de referência, um cara que estudou a Torá, as leis de Moisés, sabia como ninguém. Um grande especialista, sabe? Um altamente gabaritado, de reputação ilibada. Sabe, era um homem que dedicou a sua vida a estudar as Escrituras. Era um homem que o objetivo de vida era encontrar um Deus que pudesse dar sentido e, neste sentido, trazer a outras pessoas que porventura passassem pelo seu caminho ou que dessem algum tempo na sua presença, para que esse Deus fosse conhecido. E Nicodemos, ele foi contemporâneo de Jesus. E Jesus já estava na terra. E ele começa a ministrar sobre as pessoas a cura, a libertação. Ele já tinha feito alguns milagres. E as notícias começaram a circular sobre esse novo judeu. E Nicodemos ouve aquilo juntamente com todos os fariseus, com todo o colegiado, a lei de Israel, e eles começam a debater e discutir. Quem é esse homem que faz todas essas coisas, todas essas maravilhas, todos esses prodígios? E a maioria dos fariseus entendiam que Jesus fazia tudo isso apoiado em uma força estranha, através da autoridade de demônios, de forças ocultas. Mas um belo dia, Nicodemos, ao analisar os testemunhos, a caminhada de Jesus, algo mexe com a sua alma. Nicodemos, podemos chamar nessa noite, teve um desconforto espiritual. Todos os homens mais entendidos na lei tinham um juízo sobre Jesus. Nicodemos também, como eles, preparado, ouviu aquelas mensagens, ouviu e viu aquelas curas e se fez uma interrogação. E aquele incômodo provoca Nicodemos. Nicodemos, creio eu, não conseguia mais nem dormir, com tamanha dúvida. E ele toma uma decisão. Ele diz: eu vou ter com Jesus. E aí a palavra de Deus revela um detalhe interessantíssimo. Que, como eu falei, Nicodemos tinha toda uma reputação por trás. Ele era o grande sábio daquele momento, o grande professor da Torá. Mas aí ele não podia simplesmente chegar até Jesus, sentar no meio de todos e começar a dialogar. Ele teve um receio por causa da sua reputação. Ele disse: eu vou falar com Jesus, mas eu vou na calada da noite, como diz o versículo 2, e diz assim: este foi ter de noite com Jesus.
Nicodemos não queria ser visto pela grande massa. Ele queria tirar a sua dúvida, mas queria tirar a sua dúvida em secreto, por causa do seu nome e da sua tradição judaica. E ali, Nicodemos, tendo toda uma reputação, bagagem, que o fizeram um homem cheio de sofismas, oriundos da religiosidade, por isso tinha receios de ser visto com Cristo, mas contudo foi ao seu encontro. Nicodemos, ao se aproximar de Jesus, como nós já fizemos, com toda a nossa bagagem, com toda a nossa caminhada antes de conhecer a Jesus, todo mundo que vai a Cristo, ele vai com receio, Eu gosto sempre de traçar esse paralelo. Quando eu me ponho no lugar do outro, eu compreendo mais o que está sendo dito e compreendo mais aquela situação. E Nicodemos, como nós, nessa condição, ele reconheceu Jesus como Filho de Deus. E ele chega de maneira muito simpática para Jesus. Ele chega: olha, Jesus, nós sabemos que o que tu fazes, as coisas que têm acontecido, só pode ser de alguém que vem de Deus. Nicodemos cria diferente dos outros fariseus. Nicodemos reconhece que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Em meio aos seus conhecimentos, seus sofismas, suas barreiras mentais, suas fortalezas mentais, ele reconhece Jesus como Filho de Deus. E assim somos nós. Nós vamos até Jesus, reconhecemos o senhorio dele, o poder dele, e até nos batizamos. Confessamos a Jesus e nos batizamos, alguns em rios, outros em piscinas da Meire, Cadê a Meire? Está aqui, certo? Nós reconhecemos a Jesus e confessamos diante dos homens e somos batizados, como eu fui, como você foi. Mas o que acontece, o que me chama a atenção em fazendo uma análise, até mesmo pessoal de vida, quando eu me batizei, eu tinha aproximadamente 15 anos, acho 15 anos. A minha mãe, sabiamente, me vendo crescendo os olhos ali para o mundo, ela disse: não, o Lécio já está grandinho, vou mandar batizá-lo. Ela me chamou e perguntou: Lécio, você quer se batizar? E dentro de mim, na minha mente, eu conhecia o que eu fazia e o que eu vivia. Eu disse: mãe, vamos esperar mais um pouquinho? Ela disse: não, eu perguntei só por perguntar mesmo. Pode botar seu nome lá. Eu disse: tudo bem, mãe, feito. E assim fui. Fui batizado numa comunidade, numa igreja, com um tanque. E aquilo ali ficou na minha memória, aquele momento. E veio o peso da responsabilidade veio sobre mim naquele dia. E eu olhava para a minha vida, eu disse: e agora? Eu sou um cristão autêntico, aos 15 anos de idade. Eu tenho que analisar a minha vida, tenho que observar o que quero dela. E assim comecei nessa introspecção. E alguns de vocês podem ter passado por isso. Mas o que acontece muitas vezes na minha vida, e pode ter acontecido com alguns aqui essa noite? Você vai a um batismo, e lá você se batiza, você é emergido nas águas, você é levantado, e muitos de nós fica guardado e registrado aquele momento como um momento de morte. Eu morri para o mundo. E eu não sei o que é isso, mas isso é fato. Muitos ficam presos àquele momento. Eu morri para o mundo. Só que o batismo, nós vamos ver aqui logo mais à frente, existe outra fase do batismo. Sabe? E batismo é muito lindo, gente. Eu amo batismo.
todo batismo, ele me emociona, sabe? Ele me emociona demais. E existe uma comunidade aqui no Piauí, no extremo sul, de onde eu morei, na cidade de Corrente, que o batismo é um negócio lá que eu nunca tinha visto na minha vida. É um evento ultra público. Eles se reúnem no domingo, eles pegam uma caçamba, porque um membro da igreja é dono de uma caçamba que faz a coleta do lixo na cidade. E ele traz essa dita caçamba, põe em praça pública, eles colocam um plástico enorme cobrindo aquela caçamba, enchem de água e ali começam os batismos, um a um. Aí a pessoa sobe, o pastor diz o nome dela, e eu observava as pessoas passando e olhando, e disse, poxa, ali não é fulano que batia na mulher? E o outro é crente, é crente. E aquele cara é mergulhado, e quando ele levanta, ao som de mais alvo que a neve, nada além do sangue. Gente, é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Sabe, as pessoas olham e são impactadas pelo aquele evento, porque elas veem, elas muito se assustam. Olha, aquele cara é crente, está batizando, a cidade fica sabendo num dia só. E a glória de Deus é manifesta naquele lugar. Você vê a derrota de Satanás na vida das pessoas, em público, em público. Nada além do sangue, nada além do sangue. Aquelas pessoas se levantam completamente diferentes. E por isso que eu gosto de batismo, porque o batismo é esse marco, na minha e na sua vida, de que algo aconteceu dentro de mim, e por isso eu confessei, por isso nós confessamos. Mas repito, muitos de nós fixamos esse evento, esse fato, como um evento de morte. Eu morri para o mundo. E aí, eu não vou beber mais, eu não vou fazer coisas erradas, e vai levando meio que uma cultura da morte. Olha, estou morto para o mundo, estou morto para o pecado. E muitas vezes se resguardam nessa atmosfera. Mas o que eu quero dizer para você é que o batismo ele não é um evento de morte, e sim um renascimento e vida nova, amém? Ele não é evento de morte, é um evento de vida. Você, quando levanta daquelas águas, você levanta para viver uma nova vida em Deus, uma vida sobrenatural, no qual vai marcar a sua trajetória na terra e vai trazer a cultura de Cristo para a sua vida. Abra sua Bíblia em Romanos 6. Romanos 6 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito,
para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado pelo pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, viver para Deus. Assim também vós, considerai-vos como os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Esse é o verdadeiro significado, amados, do batismo. Nós morremos para o pecado, mas saímos daquela água com uma nova identidade, com uma esperança viva dentro de nós. O batismo precisa ser para mim e para você um renascimento de uma vida que anseia por Deus, que respira em Deus, que almeja a transformação da minha mente e da minha alma, porque tudo aquilo que Jesus fez na cruz foi para que eu e você tivéssemos vida, e vida plena, vida em abundância, para a glória de Deus. Amém? Voltando ao capítulo 3 de João, e voltando ao diálogo entre os gigantes, Nicodemos, ao reconhecer a santidade e a identidade de Deus, como falei, ele foi muito simpático a Jesus, mas aí eu acho que Jesus era meio paulista, sabe? Vocês já notaram que o paulista é bem direto? Sabe? Nicodemos vem com todo o amor e carinho. Olha, Jesus, tu és lindo, tu és filho de Deus, esses milagres que tu fazes, porque tu és filho de Deus. Aí Jesus vira para ele e diz: olha, Nicodemos, te passar a real, você precisa nascer de novo. O papo é reto. E aí Nicodemos, muitos pensam que aqui Nicodemos diz em seguida: mas como nascer de novo? Eu teria que voltar para o ventre da minha mãe? Não. Nicodemos, não esqueçam, era um doutor, era uma sumidade. Não era isso. Nicodemos entendia muito bem das Escrituras. Jesus queria apenas arrematar a mente de Nicodemos e dizer: olha, Nicodemos, existe algo além. Existe algo além, e eu tenho pressa, e o mundo anseia, porque de todas as ministrações de Jesus, se você for analisar, ele sempre falava: o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. E ele dizia isso aos judeus, e onde ele ia, o reino de Deus chegou, e tudo mudou. Eu já preguei aqui nessa comunidade um tema em que o maior legado que a humanidade já recebeu foi o reino de Deus, o legado da cultura do reino. A vida que eu tenho hoje, que você tem hoje, ela só é perfeita, ela só pode ser perfeita por causa do reino, porque só há perfeição em Deus, só há satisfação plena em Deus. Amém? E Jesus passa esse recado a Nicodemos: olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo, você precisa nascer da água e do Espírito. E aqui Jesus e Nicodemos, como os dois eram especialistas nas leis judaicas, eles estavam se referindo a 3 tipos de nascimento, quando se referia à água: ao nascimento natural, não é? Porque eu e você não precisamos ser médicos, nem entender de medicina, mas a criança fica ali envolvida numa bolsa de água, e a água é nesse sentido, esse nascimento, ele também simboliza isso, o nascimento. Todo ser humano, ele nasceu de um ventre. E ali Jesus diz: olha,
Você precisa nascer como já nasceu do ventre, mas você também precisa nascer do batismo, e você precisa nascer como a terra nasceu. Que a palavra de Deus diz que no livro de Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A água tem um simbolismo muito grande para o reino de Deus. A água é purificadora, a água ela é restauradora, a água nos limpa e nos purifica. O pastor falou sobre isso recentemente. A água pode ser simbolizada também nesses dias pela palavra de Deus, que nos purifica e que nos lava de toda a culpa e de todo o pecado. E Jesus também, no terceiro parágrafo, ele vai dizer também, olha, os que são nascidos da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito. Jesus está querendo dizer para Nicodemos, e Nicodemos entende, porque ele era doutor, disse, olha Nicodemos, você nasceu da carne, você nasceu de Adão, você nasceu do primeiro homem, e Adão veio de uma geração decaída, uma geração que conheceu o pecado. Eu e você somos descendentes também de Adão, mas ele estava também dizendo que, olha, mas você precisa nascer do Espírito, e nascer do Espírito é nascer do segundo Adão, que sou eu mesmo. E ali de Nicodemos, creio eu, caiu toda a ficha. E logo mais à frente nós vamos confirmar isso. Porque Nicodemos, em meio a esse diálogo, à boca da noite, por causa da sua reputação, ele é confrontado com a verdade, ele tem um encontro verdadeiro com a verdade, uma verdade que nunca havia conhecido, uma verdade espiritual. Aquele homem dotado de tanto conhecimento, de tanta experiência, ele é preenchido por uma água, por um espírito que jamais havia conhecido. E ali a vida de Nicodemos, o doutor da lei, se transforma e começa a caminhar a novos passos, a largos passos. Porque todos nós que buscamos a Jesus, que temos nossas dúvidas e o buscamos, ele se revela a nós. Amém? E não poderia ser diferente com Nicodemos. Ezequiel 36, versículo 25 a 27. Louvado seja o nome do Senhor essa noite, porque Ele fala. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de ti, dentro de vós, um espírito novo. E tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observarei. Amém? E Jesus, o profeta, antes de Cristo, profetiza esse momento. Eu aspergirei água sobre vós, e essa água purificadora, através do Espírito Santo, que é simbolizada até os dias de hoje. Eis aí a promessa, do Velho Testamento, do nosso nascimento, e a troca de uma pedra, de um coração de pedra por um coração de carne. O Espírito de Deus quer restabelecer, amados, hoje, nessa noite, dentro de mim e de você, as nossas emoções. Quando a palavra de Deus muitas vezes fala de coração,
ela quer tratar da alma. Ela quer se referir da alma e das suas emoções. Talvez nessa noite você tenha um coração repleto de feridas, sabe? Repleto de decepções, mesmo na vida cristã, sabe? Aqui nós não pregamos um padrão acima de toda a excelência. Não, nós pregamos a palavra e a verdade. Mas o Espírito de Deus diz essa noite que Ele quer trocar o seu coração, tirar toda dor, toda culpa, toda ferida, para você viver essa nova vida, para você se apaixonar pelos mandamentos, para você mergulhar de cabeça no Espírito de Deus. Jesus estava dizendo a Nicodemos que ele, os judeus e todos os seres humanos da terra deveriam mudar de pensamento, ou seja, realizar a velha metanoia, o modo de pensar, consequentemente de agir. Devemos abrir mão de nossas falsas crenças e correntes de pensamentos. Eu não sei de onde você veio, eu sei de onde eu vim. Eu já fui um Nicodemos. Eu fui treinado para ser um bom crente, desde a infância. Desde a infância. Eu fui treinado, fui ensinado desde pequeno. Na minha época não existia classe para bebezinhos, né? E minha mãe ainda hoje conta, quando ela vê as crianças, ela olha assim e diz, meu Deus, onde vai parar? Ela disse que ficava filhinha lá de casa, todos sentados na primeira fileira, ouvindo uma pregação de 2 horas. Ela dizia, olha, correr não pode, se quiser dormir até pode, mas não levantem daí. Sabe, eu fui treinado. E eu não sei onde você foi treinado. Você pode ter sido treinado num centro espírita, não sei. Você pode ter sido treinado e ensinado a vida toda no catolicismo. Você pode até ter sido treinado na macumba, não sei. Ou até mesmo, como eu e Nicodemos, treinado na religiosidade. Pode ser. Mas o que eu tenho para dizer para você hoje é que o reino de Deus, ele não cabe dentro dessas filosofias que você foi ensinado. E que o reino de Deus, ele rompe com tudo isso. Ele quebra todas essas estruturas. Sabe? Porque isso muito acontece nas vidas das pessoas. E como eu passei minha vida toda treinado, tive as minhas lutas, tive os meus pecados, tive os meus vícios. E um belo dia eu entrei em audiência com Deus e disse, Deus, eu quero ser liberto de todos os meus vícios. De todos. Eu creio em Ti, Senhor. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tinha 2 certezas na minha vida. Uma é que um dia eu iria morrer. Eu tinha essa certeza. E a segunda certeza que eu tinha na minha vida era que eu nunca seria liberto de um vício. Eu disse, eu vou morrer com isso aqui. Um cara que foi treinado na igreja. Mas eu tinha as minhas dificuldades. E aí um belo dia, o Senhor viu a inclinação do meu coração, viu a minha oração e disse, não, filhos, vamos fazer o seguinte. Nós vamos vencer isso aí. Somente creia. E anos se passaram e um dia eu fui livre.
E aí eu olhei para a minha vida e disse: agora eu vou andar subindo pelas paredes. Eu vou orar e as pessoas vão ser curadas. Eu vou a velórios e as pessoas vão se libertar, se levantar. E nada disso aconteceu. Aí o Senhor vem e diz: olha, filho, você morreu para o pecado, é fato. Mas se você quer ser apenas um bom cidadão, um bom cristão, você vai ficar só nisso. Porque quem vivifica, quem dá unção e graça, sou eu. Não é apenas a abstenção de pecado. Quem vivifica sou eu. O meu Espírito. O meu Espírito é quem traz à luz todas as coisas. É o que faz a diferença na vida do homem, é o que faz a diferença na minha vida e na sua vida. É o Espírito de Deus. Não é a minha performance, é a performance do céu sobre a minha vida. Amém? Aí tudo é rompido, tudo é transformado. Porque não é através do meu esforço. Léo, você está falando que a gente tem que continuar pecando? Não. Essa é a primeira fase. Você precisa morrer de fato para o pecado. Mas você precisa viver no Espírito de Deus. Até a consumação dos dias. Até que um dia Deus te chame para a glória e viva com Ele. Mas a unção do Espírito é quem nos liberta, é quem nos rompe das trevas e nos leva para a maravilhosa luz. Devemos abrir mão de todas as nossas crenças, de tudo aquilo que a gente cria e que não poderia fazer a diferença. Porque o reino de Deus é completo. Não tente colocar o seu estilo de vida dentro do Evangelho de Cristo, porque não cabe. O Evangelho de Cristo, você precisa colocá-lo e jogá-lo dentro da sua vida. Não existe evangelho convencional. O que eu creio e acredito é no Evangelho integral, que é o Evangelho de Cristo Jesus, que morreu por mim e por você naquela cruz, para que hoje pudéssemos ter vida e vida em abundância. Amém? Louvado seja o Senhor essa noite. Não queira, meus amados, como eu, ser apenas um bom cristão, um bom cidadão. Você que é pai, você que é mãe, ouça esse recado essa noite. Se você quer ter apenas um bom filho, um bom cidadão, alista ele no exército. Agora, se você quer ter um filho cheio da presença do Senhor, ensina ele no caminho em que ele deve andar e que jamais ele se desviará dele. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Já terminaremos. Louvado seja o teu nome, Pai. Diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Queridos, eu não sei quanto tempo, como eu falei aqui no início, quanto tempo você tem de batizado, quanto tempo você tem de vida cristã, mas se você olha e analisa a sua vida, e assim como Nicodemos sente que faltará algo vivo dentro de si, a palavra de Deus garante que quem crer nele, ainda que esteja ou que se sinta morto, ele trará vida. Amém? Ele trará vida para você nessa noite,
Porque o Espírito de Deus é vivo, é vivo, é vivo. João 7,38. João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, no momento que cremos no Senhor, esse rio vai transbordar na minha e na sua vida. Sabe, porque as águas do Espírito, elas não param. Elas não param. E elas resplandecem, e elas dão vida para que possamos alcançar a maturidade em Cristo Jesus. Efésios 4, do versículo 13 ao 15. É necessário, amados, crescermos e alcançarmos a maturidade. Assim diz as Sagradas Escrituras. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrinas, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Amados, a minha oração é que eu e você possamos renascer e possamos crescer em Cristo, crescer nessa caminhada. Há algo mais que você pode fazer. Nós estudamos há pouco tempo nas lições do Talmidim que nós podemos fazer coisas ainda maiores do que Cristo fez. E talvez você olhe para esse texto e diga: eu não posso fazer algo maior do que meu Jesus. Você pode. Você pode. Assim como estudamos naquela oportunidade, Jesus na sua época era limitado no campo físico, certo? Geograficamente. Hoje nós temos as redes sociais, N possibilidades de alcançarmos o número maior de pessoas e mais rápido. E isso pode ser feito através da sua vida, amém? Se você avançar e evoluir, viver a segunda fase do batismo, que é viver uma nova vida no Espírito de Deus, no rio de águas vivas, amém? No rio de águas vivas. Curioso, Raul, alguns aqui conheceram Raul Seixas em um breve pequeno episódio de sanidade cristã. Um dia escreveu: beba, pois a água viva ainda está na fonte. Amém? Gente, a fonte ainda existe, amém? Ela não se secou. Ela não se secou. Jesus disse: aquele que tiver sede, beba da água da vida e nunca mais terá sede. Viva, amados, a vida plena que Deus tem para você. Sabe, às vezes quando analisava isso aqui, me veio ao coração a imagem de um filme que assisti chamado A Travessia. Não sei se alguns assistiram aqui, baseado em fatos reais. Um inglês, quando ele viu as torres gêmeas sendo construídas, ele disse: eu vou caminhar entre elas. Sabe, e às vezes eu já senti, e às vezes você pode sentir isso hoje, como se a vida cristã
fosse uma caminhada numa corda bamba. Há uma linha tensionada e você vai com medo de cair. Sabe? Com medo de cair o tempo todo. E a vida cristã não é uma vida de medo. É uma vida de ousadia. É uma vida de felicidade. É uma vida de transformação. É uma vida de celebração. É isso que Deus tem para mim e para você, amados. Uma nova vida. Deus quer que você celebre a vida que Ele te deu lá naquela cruz, para que você tivesse vida plena, para que você orasse e as pessoas fossem curadas, para que você falasse e as coisas acontecessem, e para que você fosse feliz e santo nessa geração. Amém? Não viva nessa corda bamba, não viva nessa corda bamba, porque o Espírito de Deus é contigo, o Espírito de Deus é sobre a tua vida. Um filósofo francês escreveu, ele disse: não somos seres humanos que têm uma experiência espiritual, não, somos seres espirituais eternos, passando por uma breve experiência humana. Essa é a grande diferença. Sabe, eu e você somos espirituais, seres espirituais, que no entanto precisamos desse corpo para vivermos nessa terra. Sabe, nós não somos um povo que vive ansioso para se arrepiar. Não. Nós não somos um povo que anseia por experiências. Porque Deus não é apenas experiência. Deus, Ele é vivo. Deus, Ele é Pai. Ele é presente. Você pode se arrepiar aqui e acolá, tudo bem, mas o seu espírito precisa estar alinhado e convicto que existe um Pai que roga por você, que ama você e que deu a vida do seu Filho por você, para que você tivesse vida plena e uma vida que o satisfaça nesta terra, porque o reino de Deus já foi inaugurado. Amém? Que nessa noite a minha alma e a sua alma possa crer nesse renascimento, possa ressurgir da água e do Espírito, para que continuemos a viver a vida plena que Deus tem para mim e para você. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. O Ministério Louvor pode vir. Louvado seja o nome do Senhor.